Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre aleatorização na avaliação de políticas públicas. Nos vídeos anteriores a gente explicou alguns conceitos mais teóricos, né, sobre o processo de aleatorização e demos uma intuição de como é que ele resolve nossos problemas de seleção. Agora nós vamos formalizar um pouco mais, colocar essa ideia da aleatorização à luz lá do modelo de resultados potenciais. Se você não viu o vídeo de modelo de resultados potenciais, eu vou deixar um card aí para você poder revisitar antes de ver esse daqui. Nós mostramos nesse vídeo que eu citei alguns objetos, né, digamos assim, que são do interesse, alguns parâmetros a serem estimados que são do nosso interesse. Tipicamente a gente está interessado nesse efeito médio do programa, né, sobre os tratados, o efeito médio do tratamento sobre os tratados, que a gente vai abreviar aqui, né, com MPT. O MPT, ele é dado por essa fórmula aqui, basicamente. Ele nada mais vai ser do que o valor esperado da diferença de resultados potenciais, né, do indivíduo com o tratamento e sem o tratamento, dado que ele recebeu o tratamento. Lembra que como o efeito é sobre os tratados, então o T vai ser igual a 1. Se eu separar essa fórmula aqui em duas partes, né, dado que eu tenho uma subtração aqui dentro, eu vou ficar com o valor esperado de Y, dado que ele recebe o tratamento, sendo que ele recebeu o tratamento, menos o valor esperado de Y dos indivíduos que receberam o tratamento, mais o resultado caso ele não tivesse recebido o tratamento. Você observa claramente, né, que para poder obter esse primeiro valor, basta eu calcular ele diretamente da amostra. Por quê? Porque eu conheço o resultado desses indivíduos que participaram do tratamento. Já esse segundo resultado ele não é observado. Né? Por quê? Porque eu não tenho como observar o resultado dos indivíduos que receberam o tratamento na situação de não tratados. Né? Portanto, eu não conseguiria calcular o efeito médio de tratamento sobre os tratados diretamente utilizando essa expressão. Então, onde é que entra a aleatorização nesse caso? A aleatorização ela vai fazer com que o tratamento seja independente do resultado potencial. Ou seja, que esse dado T aqui não influencia em nada nos valores de Y. Se você lembrar, né, da aula de estatística básica, né, você vai saber que se A e B são independentes, a esperança de A lá do B vai ser igual à esperança de A. Ou seja, B, a ocorrência de B não afeta em nada os valores de A. E o que a gente tem aqui é exatamente isso. Ó. A gente está dizendo que os resultados potenciais, ou seja, o resultado com o tratamento e sem o tratamento, independe do fato de ele ter recebido o tratamento ou não. Ou seja, esse elemento, né, que é a esperança de y0 dado t igual a 1, que é o que a gente não consegue observar, a gente vai poder deduzir da seguinte maneira. A esperança de y0 dado t igual a 1 vai ser a mesma coisa da esperança de y0. Por quê? Porque como y0 e t são independentes, né, então a esperança condicional é igual à esperança não condicional. E, usando o mesmo argumento, eu consigo deduzir que a esperança de y0 vai ser a mesma coisa da esperança de y0, dado que t é igual a zero, uma vez que essa condicionalidade aqui ela não afeta em nada. Então, consigo fazer essa passagem. E qual é a vantagem de fazer isso? Basicamente porque a esperança de y0 dado t igual a zero é algo observável. Ela basicamente é o resultado dos indivíduos sem o tratamento, dado que eles não receberam o tratamento. Então, eu poderia encontrar um grupo que não recebeu o tratamento e utilizar ele para poder obter esse termo, substituir ele aqui, e aí eu teria o efeito médio de tratamento sobre os tratados. Então, se eu tiver um grupo que eu chamo de comparação, um grupo de controle, eu posso calcular diretamente para eles, né, o valor esperado, ou a média, da esperança de y0, dado que t é igual a zero. Então, esse valor aqui se torna identificável. Então, dessa maneira, eu posso calcular o efeito médio do tratamento sobre os tratados da seguinte forma. Né? Calculando aqui a esperança de y dado t igual a 1, isso que eu calculo a média, nada mais é do que a média de resultados por grupo de tratamento, e a esperança de y0 dado t igual a zero, nada mais é do que a esperança, né, ou a média dos resultados para o grupo de controle. Então, tomando essa diferença de médias, né, eu vou ter o efeito médio do tratamento sobre os tratados. Se eu assumir, mais uma vez, como a gente fez lá no vídeo de resultados potenciais, que y ele segue uma forma linear, ou seja, que y pode ser explicado como alfa mais beta t, mais o erro, então, se eu substituir essa expressão aqui, eu consigo desenvolver, né, esse efeito médio de tratamento sobre os tratados. Ou seja, onde tinha y1, eu coloquei nada mais do que alfa mais beta t mais o erro, né? Ou seja, que é a expressão para y, dado t, que nada mais vai ser do que alfa mais beta t, né? Dado que alfa está fora da esperança aqui, certo? É uma constante. Beta também é uma constante, sai da esperança. O t já é conhecido, né? Se o indivíduo recebeu ou não tratamento, então ele também sai da esperança. A única coisa que fica é o erro. Né? Então a esperança do erro, dado t, só que essa esperança, ela é zero, né? Por quê? Porque uma vez que eu fiz o tratamento, a atribuição de quem recebeu o tratamento ou não é aleatória, ela vai ser independente, né? Tanto do resultado potencial quanto das características observadas ou não. Portanto, esse cara aqui ele é zero. Então, dessa maneira, eu vou ter que o valor esperado do meu y dado t, ele vai ser igual a alfa mais beta t. Feito isso, para poder descobrir quem é o resultado para cada grupo, né?
Basicamente, o que eu tenho que fazer é colocar o t igual a 1, e aí eu vou ter alfa mais beta. Então, esse seria o resultado correspondente a essa primeira parte aqui da equação, que seria o resultado de quem recebeu o tratamento, dado que é tratado, e para o grupo de controle eu teria alfa mais beta vezes zero, né? Então, se quiser ali, ficaria só o alfa. Então, aqui eu teria o resultado, né, de quem não recebeu o tratamento, dado que não foi tratado. Então, agora eu vou ter o efeito médio do tratamento sobre os tratados da seguinte maneira, né? Basicamente, eu tenho que substituir essas duas expressões, como eu falei antes. Aqui eu tenho y dado t igual a 1 é igual a alfa mais beta, e y0 dado t igual a 0 é igual a alfa. Então, se eu subtrair os dois, vai ficar quem? Beta. Então, naquela estimação que eu coloquei lá, a fórmula linear, o coeficiente beta ele vai me dar justamente o efeito médio do tratamento sobre os tratados, sobre as hipóteses que a gente assumiu até agora, quando a gente tem aleatorização. Então, eu posso obter o efeito médio do tratamento sobre os tratados por meio de uma regressão linear simples, cuja variável dependente é o y, né, que a gente está interessado, nosso indicador de resultado, e tendo como variável explicativa uma dummy, né, que indica se o indivíduo recebeu ou não o tratamento. Ou ainda, de forma mais simples, eu posso simplesmente tomar a diferença de médias, né, entre os grupos. Então, eu poderia calcular o efeito médio de tratamento dos tratados diretamente dessa maneira. Subtraio a média do resultado dos indivíduos do grupo de tratamento com a média de resultado dos indivíduos do grupo de controle. Aqui é só a fórmula direta da média, a média aritmética simples, né? Soma e divide por N1, que seriam os indivíduos tratados, soma e divide por N0, o número de indivíduos do grupo de controle. Para que eu possa fazer a inferência, né, eu vou usar essa estatística aqui. Basicamente é o espírito de um teste T. Né? Aqui eu tenho aquela diferença de médias que está lá em cima, e aqui eu estou dividindo ela, né, pelo desvio padrão. No caso aqui eu tenho a raiz quadrada, e esse valor aqui, ele é nada mais nada menos do que a variância, né, dessa subtração aqui. Lembrando que quando eu tenho aqui a variância, né, da subtração de variáveis aleatórias, a variância delas vai ser a soma das variâncias, né, mais duas vezes a covariância. Só que no caso aqui, como existe uma independência, né, entre os dois resultados, então a covariância é zero, então eu tenho isso aqui, tá? E só lembrando, né, que cada variância da média amostral, ela é sigma 2 sobre n, que sigma 2, né, seria a variância lá do y. Eu posso expandir aquela ideia, né, de regressão linear, incluindo também covariados na regressão, em vez de colocar só a dummy. Então, eu ficaria com alguma coisa assim. Y é x1 alfa, né, e aqui representaria um conjunto de covariadas, beta vezes a dummy de tratamento. 1 se o cara recebeu tratamento e 0 se ele está no grupo de controle. Mais o erro. Então, aqui, lembrando que a primeira coluna, né, dessa matriz aqui, ela seria igual a 1, né, para representar aqui o termo independente. E o resto seriam os parâmetros das variáveis explicativas. É importante dizer que, apesar de ser dispensável, a inclusão de variáveis ela pode ser vantajosa. Se eu simplesmente comparar a média dos dois grupos, né, utilizando aquele método anterior, ou mesmo a regressão simples, o resultado vai ser correto. Contudo, ao incluir variáveis explicativas, eu reduzo a variância do estimador. Portanto, eu consigo ter uma medida mais precisa, né, da incerteza embutida naquela estimativa. Mas é importante dizer que isso só vai acontecer, né, se essas variáveis que eu incluí aqui, elas tiverem algum poder explicativo sobre y, se elas ajudarem de fato a explicar o y. Então, assim, com a inclusão, né, das covariadas, eu vou ter então que posso expandir aquela ideia lá do experimento aleatório, né, de modo que eu vou ter isso aqui. A esperança do resultado sem o tratamento, dado que o indivíduo recebeu o tratamento, e o conjunto de características observadas vai ser igual ao valor esperado de y dado apenas as características, né, x, e vai ser igual ao valor esperado dado t igual a zero. Né? Como y e t são independentes, né? T igual a 1 e t igual a zero, tanto faz, né? Isso não vai afetar o valor esperado. E assim o efeito médio do tratamento sobre os tratados, né, condicionado a x, vai ter essa cara aqui. Basicamente vai ser a esperança de y1 dado t igual a 1 e x, ou seja, vai ser a média condicional, né, porque a gente está falando de uma regressão linear, de quem recebeu o tratamento, menos a média condicional a x, né, de quem não recebeu o tratamento. Se eu substituir aqui nessas equações o valor das equações de regressão linear, eu vou ter exatamente isso daqui, né? X é alfa mais beta, aqui vai ser igual a 1 porque t é igual a 1, né, mais o erro dado x, menos, e aqui eu tenho a mesma coisa, só que sem o beta, né? Porque aqui o t é igual a 0, né? Então o beta vezes 0 vai ficar igual a 0. Como o alfa é uma constante, os x são conhecidos, o beta é uma constante, e a esperança do erro dado x é igual a zero, por hipótese, então a gente vai chegar mais uma vez a essa expressão e vamos mostrar mais uma vez que o beta, né, que é o coeficiente lá da dummy, vai representar o efeito médio do tratamento sobre os tratados, nesse caso aqui controlado pelos x. É importante ressaltar, né, que se a aleatorização ela for bem realizada, então a gente deve, né, esperar que as características entre os grupos, né, de tratamento e controle, pelo menos as características observadas, elas sejam balanceadas, ou seja, sejam semelhantes em média entre os grupos. A gente, então, pode realizar uma comparação de médias, né, antes do tratamento para poder verificar se essa hipótese ela é realista, ou seja, se a aleatorização foi bem feita. Formalmente, o que a gente espera é que a esperança, né, de cada x dado t igual a 1 seja igual à esperança x dado t igual a 0, ou seja, que a média do grupo de tratamento seja igual à média do grupo de controle para todas as k covariadas.
Se eu tiver uma rejeição dessa hipótese de balanceamento para várias variáveis x, isso aí diz que a aleatorização não foi bem feita, né? Teve alguma falha na aleatorização. Então, a gente pode fazer esse teste justamente com o teste de comparação de médias, né? Comparando os dois grupos, o teste CMT. Outra vantagem de eu incluir essas características na estimação é que eu posso, com elas, computar os efeitos heterogêneos do programa. O que é o efeito heterogêneo? É o efeito diferenciado por subgrupos. Ou seja, será que esse programa ele tem um efeito médio maior para um determinado subgrupo do que para outro? Para fazer isso, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que interagir o x, que vai ser uma covariada que representa esses grupos que eu estou querendo estudar, com a minha variável de tratamento. Então, eu teria aqui algo assim. Eu decompus, né, aquele x alfa que a gente tinha em duas partes. Aqui eu tenho o x asterisco, alfa asterisco, que basicamente é o x alfa, só que até o k menos 1. E eu separei aqui na frente, né, só para fins didáticos, o xk alfa k. Ou seja, eu tirei esse pedaço aqui daqui de dentro. Então eu tenho aqui o xk alfa k, o beta t normal, né, ou seja, o andame de tratamento, o beta é o coeficiente, e eu acrescento esse termo aqui. Ó. Esse termo aqui, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa variável, xk, e vou interagir com essa variável aqui t. Então eu vou ter xk vezes t vezes gama. E agora, basicamente, esse coeficiente gama aqui, ele vai me dar o diferencial de resultado entre os diferentes valores de x para o tratamento. Então, eu vou ter um efeito, como eu digo, que é o efeito heterogêneo. Nesse caso, quem está assumindo que a variável xk é uma variável dano, que vai ser, por exemplo, aqui 1 para mulheres e 0 para homens. Né? Então, geralmente, a gente utiliza aqui para fazer esse estudo variáveis categóricas. Então, nesse caso, a gente vai ter um efeito para mulheres e um efeito para homens. Né? O efeito médio de tratamento para as mulheres vai ser, então, o valor de y dado todas aquelas covariadas. A késima covariada, né? Covariada xk, ela vai ser igual a 1, né? Porque eu estou tratando de mulheres, né? Porque a gente diz que é uma dummy, né? 1 para mulheres e 0 para homens. E ela recebeu o tratamento menos a mesma coisa sem o tratamento. Ou seja, que seria a média das mulheres do grupo de tratamento e a que seria a média das mulheres do grupo de controle. Se eu substituir aquela equação acima, né, fazendo aqui o x igual a 1 e o t igual a 1 na primeira, eu vou ter exatamente isso. Né? Aqui vai ficar só alfa k, beta, gama, né, que era a interação, porque 1 vezes 1 vai ficar 1, então sobrou só o gama aqui mais o erro. Nesse segundo termo aqui, o que muda, né, é que como o t é igual a 0, eu vou zerar tanto o beta quanto o gama. Né? Então aqui vai ficar só o alfa k. Então, se eu subtrair esses valores desses valores, né, eu cancelo esse e esse, com esse e esse, sobra quem? Beta mais gama, né, que são esses valores aqui. Então, beta seria o efeito médio, digamos assim, para todo mundo, e o gama seria o diferencial correspondente às mulheres. Uma vez que eu somo aqui os dois, eu vou ter esse efeito exclusivo aí para mulheres. Já se eu tiver o efeito para homens, é a mesma ideia, só que aqui o que eu vou fazer, em vez de ter o x igual a 1, eu vou ter x igual a 0, que é exatamente o que está aqui, né? Que é o resultado dos indivíduos tratados, ou seja, do grupo de tratamento, para os homens, e aqui é o resultado para os homens do grupo de controle. Se eu substituir na equação, vai ficar assim, né? Como aqui o x é igual a 0, então lá eu vou ter meu alfa k vai zerar. Então não vou ter alfa k aqui. E também não vou ter gama, né? Porque o gama é o xk vezes o t. Então, zerei e fiquei só com esses dois aqui. E já o efeito para o grupo de controle, tanto xk como o t vai ser zero. Né? Então, eu vou eliminar, além do alfa k e do gama, o beta também. Quando eu subtrair dos dois, eu vou ter exatamente o efeito do beta. Né? Portanto, aqui o beta ele vai me dar o efeito para os homens e o beta mais gama vai me dar o efeito para as mulheres. E é isso, pessoal. A ideia hoje desse vídeo era formalizar um pouco, né, os conceitos que a gente viu nos vídeos anteriores, né, e tentar situar vocês como é que o processo de aleatorização ele mitiga, né, o viés de seleção ou resolve o nosso problema aqui para a gente obter o efeito médio de tratamento. Nos próximos vídeos aí eu vou tentar continuar falando um pouquinho de aleatorização, mas falando um pouco dos problemas, então o que pode dar errado com a aleatorização, o que você tem que estar atento quando for trabalhar com esse tipo de método de avaliação. Muito obrigado e até a próxima.